Shalom! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Conversas Bíblicas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos mais uma conversa bíblica muito interessante. Eu quero falar com vocês dessa vez sobre soberania de Deus, sobre os planos de Deus. Isso é um assunto que rende muito. Até que ponto vai a vontade de Deus, até que ponto vai a minha autonomia e tantas coisas que a gente pode pensar sobre isso. E eu quero trazer para o foco dessa conversa a experiência de Abraão. Quando Deus apareceu a Abraão, Abraão vinha de uma cultura que tinha muitos deuses. Ele morava na terra de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, e tinham muitos deuses naquela região. O povo era idólatra, era politeísta. E Abraão não conhecia o monoteísmo como nós conhecemos. E Deus apareceu para ele. E Deus, quando apareceu para ele, ele disse: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus acima de todos os deuses. Deus precisava usar para Abraão, se apresentar a Abraão numa linguagem que Abraão entendesse. Como ainda não estava difundido na mente de Abraão o monoteísmo, que Deus é o único Deus, Deus disse para Abraão: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus acima de todos os deuses. Porque essa era a maneira que Abraão tinha para entender. E o que Deus tinha para dizer a Abraão? Deus estava chamando Abraão para uma viagem sem rota, sem mapa. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, segue-me, vem, que eu tenho promessas para a sua vida, eu vou fazer uma obra na sua vida. E Abraão saiu da terra dele, daquela situação segura que ele vivia, obedeceu a Deus e partiu para uma viagem sem rota, crendo na soberania de Deus. Como que nós podemos conduzir a nossa vida acreditando na soberania do Senhor? A primeira lição que a gente aprende é que Deus se apresenta para nós da forma como nós entendemos. Deus sempre na história da humanidade considerou a limitação humana. Eu quero dizer a você que Deus considera suas limitações. Não pense que Deus vai falar com você da forma como Ele fala com outra pessoa. Ele vai falar com você da forma que você entende. Ele chegou para Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus acima de todos os deuses. Eu sou o El Shaddai. Porque Abraão estava aprendendo ainda sobre o que era o único Deus. Ele conhecia muitos deuses. Deus se comunica com a gente da maneira que a gente entende. Assim como Deus tinha um projeto na vida de Abraão, Deus tem um projeto na sua vida, tem um projeto na minha vida. E Deus vai se apresentar para nós da maneira que a gente consegue entendê-lo. Eu queria que você descansasse nessa verdade. Segunda coisa que eu quero te dizer é que eu preciso dar passos. O que Abraão tinha diante dele? Abraão tinha uma estrada, não tinha mapa, mas tinha uma estrada. E ele seguiu o caminho. O que você tem diante de você? É uma universidade? É uma família para cuidar? São desafios para romper? Eu queria que você entendesse, nunca pensasse que o que Deus quer de você está além daquilo que está te cercando. Deus pode te levar a um lugar além, mas não quer dizer que você tenha que ser outra pessoa para poder viver o que Deus tem para você. Você tem que partir daí, de onde você está. Abraão tinha uma estrada diante dele, tinha uma esposa estéril, e ele pegou o que ele tinha, esposa estéril, e seguiu a estrada, confiando na rota divina. Então o que você tem aí? Você tem alguma situação estéril ao seu redor? Pegue isso, segue a rota, deixa que Deus vai te conduzir. Não se preocupe tanto com o que você vai fazer ou deixar de fazer. Olhe bem o exemplo de Davi. Davi começou a sua vida servindo a Deus, cuidando de ovelhas. Essa era a profissão dele. Depois ele foi chamado para ser músico nas tendas do rei. Do pasto, ele foi para as tendas do rei. De cuidar de ovelhas, ele foi tocar harpa. Depois, Davi foi ser guerreiro. Olha que tão diferente isso. De tocar harpa com os dedos ali tão delicados. Ele foi segurar escudo, espada, matar pessoas. Depois ele virou um fugitivo, foi morar em cavernas. E depois ele se tornou um rei. Você consegue perceber a oscilação? Quanta diferença pelos lugares onde Davi passou, mas em todos esses lugares Davi agradou a Deus, Deus se agradou de Davi, ele frutificou, ele deu resultado e estava sempre no centro da vontade de Deus. Então não crie um padrão para você, apenas se submeta à soberania do El Shaddai. Que Deus te abençoe.